Oi, gente, tô aqui de novo. E uma coisa que eu sempre penso, o que é uma mãe atípica, né? Quem é essa pessoa que lida com receber o diagnóstico, que lida com a criança, que lida com as partes fora, externas ao mundo da criança, né? A mãe atípica tem algumas tarefas muito importantes, mas isso não quer dizer que elas sejam fáceis. São muitos detalhes, muitas coisas que a gente tem que abrir nossa cabeça, abrir as nossas possibilidades para enxergar um mundo que a gente não conhece. São coisas das quais a gente não está acostumada, dos quais a gente não foi ensinada, dos quais ninguém nunca disse pra gente que a gente um dia poderia passar, que é a realidade de lidar com uma criança que tem questões que a gente, tudo é novo pra gente também, não só pra criança, mas pra gente também. Um primeiro ponto muito importante nesse processo todo é você buscar informação, né? A partir do momento que você recebe o diagnóstico, que você entende que você tem uma criança atípica, né? Neurodivergente, você precisa aprender um pouco de todas essas terminologias, né? Eu já falei alguns nomes aqui, são muitas terminologias diferentes e novas. Atípica, terapia ocupacional, neurodivergente, fonoaudióloga especializada, apraxia da fala, ABA, né? TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. São muitas terminologias. Pensando nisso, que a gente vai ter que buscar um monte de informação nova, diferente, do qual a gente não está acostumado a ouvir, é importante a gente tentar sempre buscar lugares, canais, né, páginas na internet que tenham uma informação mais precisa possível. Então, por exemplo, se o médico te fala que ela precisa de uma fonoaudióloga, o ideal é você procurar a Associação Brasileira de Fonoaudiologia e entender alguns termos. Eu posso indicar algumas páginas, né? Eu já falei sobre a Maíra Gaiato, que é a maior especialista no Brasil em autismo. Tem o Altipod, que é um podcast feito por uma mãe de uma criança atípica, em que ela conversa com muitos especialistas até no mundo, né? Tem alguns brasileiros, como o Dr. Carlos Gardia. Se for possível também a sua realidade, existem cursos, né, para ensinar as mães como, por exemplo, começar todo esse processo, né? Você tem dois viés possíveis aí. Você pode conseguir uma psicóloga que vai coordenar o trabalho do seu filho ou alguém que consiga te orientar. Existem cursos que você paga um valor mais acessível, parcela, para você conseguir aprender a lidar, como o curso da página da Maíra Gaiato, né? Ela tem cursos lá de treinamento para pais, para saber como você faz para ajudar o seu filho a se desenvolver. O mais importante é a gente sempre buscar informação e nunca parar de tentar. Para o autista hoje, ele pode não conseguir alguma coisa. Talvez daqui a uma semana ele esteja com uma abertura maior para seguir você, para te ouvir, para aprender, para se desenvolver. Então, a gente tem que sempre entender que eles têm o tempo deles, né? A gente vai trabalhar como pode, porque a gente também não pode ficar sentado esperando isso. A gente vai compreender que o desenvolvimento de uma criança atípica, muitas vezes ele é diferente de uma criança típica. A gente vai fazer o que a gente pode para desenvolver e a partir daí a gente também não vai criar expectativas. A gente vai deixar que a criança se desenvolva no tempo dela, mas nunca deixando de tentar, nunca deixando de se esforçar para que a criança possa ter a melhor forma de comunicação, as melhores oportunidades para se desenvolver cada vez mais. É importante que a gente consiga enxergar os nossos filhos, entender quem eles são, do que eles gostam, o que desperta neles atenção, interesse. Por quê? Porque isso pode ajudar nos processos de aprendizado deles, né? A ABA, que é um tipo de terapia que já foi testado cientificamente, que dá resultados, né, no desenvolvimento das crianças autistas, uma das vertentes dele se baseia em recompensa, né? Significa que você faz isso que você precisa e eu vou te agradar de alguma forma. Então, por exemplo, no meu caso,
A minha filha, ela ama cosquinha, ama brincadeira. Então, quando, por exemplo, eu tô aplicando aba nela, que ela acertou tudo e fez tudo direitinho, então eu brinco com ela e isso faz com que ela tenha cada vez mais vontade de estar ali na relação, aprendendo, entendendo que isso é importante, porque ela vai conseguir o que ela quer. Então, é muito importante que a gente descubra os gostos dos nossos filhos, as áreas de interesse, para que a gente consiga cada vez mais trabalhar com eles e lidar como a gente consegue da melhor maneira. Outra coisa muito importante é a rede de apoio, que às vezes vem da nossa família, às vezes vem dos nossos amigos e às vezes não vem de ninguém. Significa que muitas vezes você vai estar sozinho para cuidar da criança. Significa que muitas vezes você não vai conseguir ir a um cinema ou sair para jantar com calma. Mas se você pode contar com alguém para de vez em quando fazer isso e você ter um momento de relaxar, vai dar uma respirada, vai dar uma volta, toma um sorvete, faz a sua unha, o seu cabelo, vai a um psicólogo, o que for possível, e volta para tentar inteira para o seu filho, para as terapias, para as intervenções ou o que for, para que você fique bem e possa também ajudar o seu filho. O cuidado começa de dentro para fora. Você precisa estar com a sua cabeça bem, o seu corpo bem, para que você entregue isso para o seu filho. Seu filho precisa que você esteja inteiro para ele. Significa que você precisa olhar para você, respeitar o seu tempo também, saber que às vezes quando você ficar muito irritado, que você não tiver paciência para dar para ele, você vai se calar e contar até 10. Tentar acalmar seu coração, tentar acalmar os pensamentos e voltar para ele, porque ele não passa por aquilo porque quer. É difícil para ele, é sofrido, então a gente precisa tentar o máximo ter compreensão e paciência com eles. Procurar ajuda psicológica. Ajuda psicológica para lidar com as suas próprias emoções, com os seus próprios momentos, com as relações com o outro, porque não é fácil. A gente às vezes fica muito irritada. O mundo, ou pelo menos a nossa sociedade brasileira, ela não está preparada para pessoas atípicas. As pessoas não têm tolerância, as pessoas não têm tolerância no trânsito, não têm tolerância de esperar, e muitas vezes a criança precisa disso. Uma das experiências que eu vivi, eu estava no shopping com ela e de repente ela começou a ficar desregulada, né? Começou a entrar numa crise e eu tinha que lidar e aprender a esperar em que ela se acalmasse para a gente continuar o nosso passeio. As pessoas que passavam olhavam, algumas perguntavam, algumas observavam apenas, algumas falavam, não faz malcriação. E eu sempre penso, o que é melhor nesse momento fazer, né? Se é me calar, se é não responder, se é responder, mas eu acho que a agressividade de volta nunca é a resposta. Como eu disse, a gente tem dias, mas uma coisa que eu sempre faço, ainda mais com as pessoas que são educadas para falar, é responder à altura. Então eu sempre explico que ela é autista, que ela tem algumas questões, que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, mas que ela precisa se regular e que eu tô ali dando suporte para ela. Eu acho que, pelo menos no meu caso, quando isso aconteceu, as pessoas foram muito respeitosas. Até teve um rapaz que estava numa loja em frente, que perguntou se eu queria um puff, porque eu estava sentada no chão. Então, é importante a gente lidar com isso, mostrar às pessoas também e ensinar as pessoas. Ensinar com amor, com tolerância, porque a gente quer que as pessoas ajam assim com os nossos filhos e com a gente. Então a gente também tem que entregar isso para as pessoas, né? Independente do que a gente vai receber de volta. Mas a gente não pode deixar de tentar, pelos nossos filhos, por nós. Se nós queremos que os nossos filhos sejam aceitos pelas pessoas, o trabalho começa por nós. O número de autistas vem aumentando por década. Isso significa que a gente precisa que a nossa sociedade esteja preparada para lidar com pessoas atípicas. Mas a gente não pode se esquecer que é muito importante, neste momento, que esse trabalho de divulgação, esse trabalho de acolhimento comece em casa, pelos pais. Os pais são as primeiras referências da criança, seja ela típica ou atípica. E é muito importante que a gente saiba lidar com os nossos filhos e consiga, de alguma forma, incluí-los no mundo, ensinando as pessoas, fazendo intermediações de relação que também acontecem, né? Porque o autismo, como eu já falei, é uma dificuldade de comunicação e se nós pais pudermos
ajudar os nossos filhos nesse processo, a gente vai estar fazendo com que eles consigam ter uma vida melhor e ensinando as pessoas também a lidar com eles. É um trabalho de formiguinha, mas eu garanto para vocês que no final dá resultado, porque você vai com carinho, com muito cuidado, ensinando as pessoas e reproduzindo aquilo que você faz e explicando como o seu filho está se sentindo, já que ele não consegue muitas vezes falar. Uma outra figura fundamental, né, assim como a mãe atípica, é o pai atípico, né? Tem pais que participam, tem outros que não. Mas lembrando que a gente nunca deve jogar a responsabilidade para cima de ninguém. A responsabilidade é de todos nós. A mãe também precisa dos momentos dela. Se talvez a sua única rede de apoio seja o pai, então conte com ele para você poder sair um pouco daquele momento, entender que a gente passa por momentos difíceis, entender que nós mães também precisamos de ajuda. Dedicação é uma palavra muito importante nesse processo todo. É uma palavra muito importante para o seu filho, é uma palavra muito importante para quem tem alguma dificuldade e precisa de compreensão e ajuda. Então lembre-se, eu sei que nem sempre a gente vai estar num dia bom, a realidade de cada família é diferente, né? O tempo que a gente disponibiliza, mas o que eu digo para você é que seu filho precisa de você. Então não passe para ninguém essa responsabilidade. Dedique-se. A gente escolhe ser mãe, né? Por isso é que eu digo que a informação é um fator extremamente importante, porque se a gente entender, compreender quais são as dificuldades, aquilo que eles precisam de apoio, a gente vai conseguir ajudá-los até a evoluir, a se desenvolver cada vez melhor. Sei que nem todas as pessoas têm condições financeiras de assumir terapias, assumir tratamentos, os melhores tratamentos. Então, se a gente conseguir ter um pouco de informação e lidar com os nossos filhos nesse sentido, vai ser incrível para o desenvolvimento deles. Eles vão poder se desenvolver, nem que seja, né, num ritmo talvez não mais perfeito do mundo, mas um ritmo que é possível para as nossas famílias, não é verdade? A gente começa a entender que existem tantas coisas que parecem ser muito, muito difíceis, mas elas não são. Elas dão trabalho, dá trabalho. Mas isso não quer dizer que elas sejam impossíveis, de jeito nenhum, elas são possíveis. E se a gente se dedicar, a gente se esforçar, a gente ver o nosso filho se desenvolver, isso vai fazer com que ele cresça, que ele se desenvolva como ser humano, mas a gente também vai ter crescimento, a gente também vai aprender, a gente vai ver o mundo de uma forma diferente, a gente vai aprender a ser pessoas melhores, melhores para um outro filho, melhores para outras pessoas, melhores para pessoas que têm questões, né, dificuldades, que são atípicas. Nossa visão de mundo passa a ser uma visão muito mais cooperativa, muito mais tolerante, uma visão muito mais compreensiva sobre as diferenças. Então, eu não vejo a minha filha ou a maternidade atípica como alguma coisa ruim, de jeito nenhum. É difícil, é muito difícil. Tem dias que ela tá irritada, tem dias que ela tá em crise, tem dias que não funciona. Mas também ela me ensina a ser uma pessoa. Quanto mais irritada ela fica, mais calma eu tenho que ser, mais tolerante, mais compreensiva. Significa que todos os dias eu vou ser assim? Não. A gente é ser humano, a gente falha. Tem dias que a gente está irritado, tem dias que a gente não tem tanta paciência. Isso também faz parte da vida. Pense nisso. Pense nisso, seu filho precisa de ajuda, você precisa de ajuda também. Então vamos juntos fazendo esse trabalho para nós, para o nosso filho e para um mundo melhor, tá bom? Até um próximo encontro. Tchau!